A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Salmo 91, 11 diz que o Senhor envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. O tema hoje é Deus dá livramento a quem é fiel. Se você está na presença de Deus, o pouco que você tem, Deus faz muito. Se tem perseguições, Deus dá livramento. Deus renova se estiver fraco. Deus dá força ao cansado. Multiplica a força daquele que não tem vigor. Deus abre mar vermelho e renova as forças e sustenta pela mão. Deus age de forma gloriosa. Deus cuida, Deus protege, Deus abençoa. Deus conhece a minha e a tua história. Então seja fiel no pouco que Deus coloca no muito. E ande com o Senhor, que por mais que sejam as armações malignas, grande livramento Ele dá. Dão porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz, se fores fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Ele diz lá em Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Ele cuida, Ele protege. Aleluia. Ontem iniciamos o capítulo 17, né? Quando teve os dois conselhos de Uzai e Aitofel, para que Absalão e seu exército perseguisse Davi. E hoje a gente vai falar desta perseguição, onde o tema é Deus dá livramento a quem é fiel. Eu não sei o que você está passando, mas Deus é justo, Deus é bom. Ele só quer que eu e você esteja na direção dele. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 2 Samuel 17, do 15 ao 29. Então Uzai contou aos sacerdotes Adoc e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes de Israelita, e também o conselho que Aitofel tinha dado. E disse, agora, mande depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Você entendeu quando eu falei que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus dá livramento a quem é fiel? Se fosse fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Você pode estar com pessoas superiores a você, atacando, te julgando, pode ser o que for. Tem livramento do alto para você. Porque lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscitou e conversou com os discípulos, antes de partir, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. Não solta esse Deus por nada. Veja que aqui Uzai, que foi o conselho que Absalão aceitou, mandou recado para Davi. Isso é o cuidado de Deus. Isso é a proteção de Deus. Jonathan e Aimaias estava esperando perto da fonte Rogel, porque não queria se arriscar e ser visto estranho na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informou sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Veja, tinha alguém para contar ao rei Davi. Porque onde se tem fidelidade, tem a mão do Senhor. Onde se tem fidelidade, tem a proteção do Senhor. Onde se tem fidelidade, tem grandes livramentos, tem a graça do Senhor. Aquela graça que ele disse a Paulo, a minha graça te basta. A graça dele tem tudo isso e muito mais. Fica na presença do Senhor, não troca ele por nenhum prato de lentilhas. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonathan, aí em Maias, foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Bauri. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. E a esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Veja, quando esses homens soubem que alguém, sempre tem um bajulador, que foi contar a Absalão, eles correram. Chegaram na casa dessa mulher, elas colocou ele num poço e colocou aqueles cereais por cima da tampa do poço, cobriu, porque Deus sabe como agir. Deus tem olhos como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus.
Deus é Deus de perto e de longe. Não tem por que você ficar ansioso, ansiosa, receoso, com medo. Que isso? Deus é Deus, Ele está com você e comigo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar. Glória a Deus. Os oficiais de Absalão chegaram lá, perguntaram à mulher, onde está Imaias e Jonatã? Eles atravessaram o rio. Respondeu ela. Aí os homens o procuraram, mas não conseguiram achar, então voltaram para Jerusalém. Veja que uma mulher, que naquela época não tinha valor, mas disse de forma calma, tranquila, olha, eles já atravessaram o rio. Mas eles ali, aqueles homens de Absalão, procuraram ali, eles estavam ali escondidos, mas não encontraram. Sabe por quê? Porque onde o poder de Deus está, tem bênção, tem proteção, tem força, tem renovo, tem livramento. Glória a Deus. Depois que eles foram embora, Aimaias e Jonatã saíram do poço, foram avisar o rei Davi, contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram, atravessa o rio depressa. Tenha pressa em estar aos pés do Senhor. Tenha pressa em ser adorador. Tenha pressa para fazer a vontade do Senhor. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia todos já tinham atravessado. O rio Jordão pode estar como for, Deus dá condições e você atravessa. A enfermidade, o médico disse não tem mais jeito, Deus coloca só uma vírgula, assim Ele queira, esteja nos planos dEle. E você atravessa o Jordão da enfermidade. Você atravessa o Jordão da dificuldade financeira. Você atravessa o Jordão das dificuldades familiares. Porque do jeito que Deus aqui era com Davi, Ele é comigo e com você. Ele só quer fidelidade. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arriou o seu jumento, voltou para a sua cidade, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Veja que Aitofel era um homem tão arrogante, tão soberbo, que só porque os seus conselhos não foi escutado, ele se matou. Por isso que a Bíblia diz, quem faz suas covas nela cai. Ele sempre esteve ao lado de Davi, mas dessa vez foi injusto. Dessa vez maquinou contra Davi. Dessa vez queria matar ele. Deus é grande, Deus é poderoso, Ele conhece quem é quem. Ele sabe onde colocar sua mão, onde há injustiça. Louvado seja Deus. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado na cidade de Manaim. Porque Davi estava sendo conduzido por Deus. Quando se é conduzido por Deus, pode ter perseguição. A gente sempre vai ter. É uma dor aqui, uma perseguição ali. É uma vitória aqui, outra luta ali. Mas a mão do Senhor é comigo e com você. Seja fiel no pouco e Deus te coloca no muito. Absalão tinha colocado a massa com o mando do seu exército, no comando do seu exército, no lugar de Joabe. A massa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita, e mãe dele era Abigail, filho de Naa, a irmã de Zeruía, e a mãe de Joabe, e a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Veja, quando ele estava ali, o seu exército, o qual ele escolheu, ele acampou na terra de Gileade, porque agora era uma luta incansável para conseguir pegar seu pai. Mas Deus é Deus. Ele sabe quem é justo e quem é injusto. Ele conhece as armações do maligno, do mentiroso. Era o que se tratava na vida de Absalão. Enquanto Davi estava fugindo, mas era só um pouquinho de tempo. Era justiça de Deus para Davi entender quando pecou com Betseba. Ainda mandou matar seu esposo. Porque Deus é o justo juiz. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. E Davi tinha que sentir a mão pesada do Senhor. Por toda aquela dor, aquela correria no deserto de Davi, ele sabia que Deus estava tratando ele. Que eu e você lute para ser fiel, para não passar pelo tratamento de Deus. Porque ele corrige a quem ele ama. Quando Davi chegou a Manaim,
encontrou com Sobe, filho de Naás, da cidade de Rabá. Em Amon, com Maqui, filho de Amiel, da cidade de Lodebar. E com Bazalai, que era da cidade de Rogeli, em Gileade. Eles levaram vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi. Veja que ali sempre Deus levanta alguém para cuidar de nós. E esse povo levou para ele bacia, cama, porque sabia que ele estava precisando. E os seus homens levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilha, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Tudo que Davi e seu povo precisavam de alimentação chegou ali. Elis sabia que no deserto Davi e seus homens ficariam com fome e com sede e cansados. Mas chegou a providência divina. Eu me assusto quando eu vejo alguém que se diz ser servo de Deus pedindo esmola. Não, Deus cuida. Deus abre porta. Deus dá mantimento. Deus dá escape até chegar à vitória. Veja que Davi fugiu com seus homens a noite toda, mas quando chegou ali estava alimentação, tinha cama, balde de barro, jarros de barro, para cuidar dele e do seu povo. Porque no deserto Deus cuida do mesmo jeito. Na dor, no choro, na enfermidade, o Senhor está conosco. Se Deus dá livramento a mim e a você, se a gente for fiel. E Davi era fiel. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Os anjos do Senhor estavam com Davi, com seu povo, protegendo, livrando do perigo. Por quê? Porque Davi o temia. Davi pecou, é verdade, mas se arrependeu. Davi estava na direção do Senhor. Salmo 91, primeiro. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Salmo 91:11 diz que ele envia anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. E era o que ele estava fazendo com Davi num momento tão delicado. E ele cuida de mim e de você. Agora lembre-se, Deus dá livramento a quem é fiel. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.